iniciando mais um episódio do Conexão à City, e nesse episódio a gente vai falar sobre empreender. Empreender do sonho à realidade, né? Para a gente falar sobre esse assunto, a gente recebe o Mauro Camargo, que é um expert em empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Mauro. Então, é um prazer estar aqui com vocês no podcast da City, né? Sou muito fã do trabalho da City aqui em Tubarão, acompanho, né? É lá que eu realizo os treinamentos do Sebrae de empreendedorismo, então... Tem uma sinergia, né? Tem muito. Há muito tempo já, né, Mauro? Desde 2016, quando eu fiz na City meu primeiro Empretec. Foi meu primeiro Empretec em Santa Catarina. Eu estou há 8 anos aqui já, né? O Empretec é diferenciado, né? Acho que a gente pode até começar falando dele. Eu ia colocar ele lá no meio da conversa, Sim. porque eu abri esse episódio falando, né, de empreendedorismo, empreender do sonho à realidade. Por que isso, né? Porque muitas vezes o empreendedor é aquele sonhador, mas até chegar na realidade tem alguns passos, né? Tem tem uma caminhada. Eu gostei do que tu falou, que o empreendedor, ele é um sonhador. Aliás, todo empreendedor é um sonhador, porque verdade. começa com sonho. Uhum. Então, assim, eu até brinco muitas vezes dentro do Empretec nas minhas palestras e meus encontros, que o empreendedor, ele tem uma lente do otimismo. Então, se não sonhar, se não se permitir sonhar e querer algo, não arranca, não tem como começar um empreendimento. O empreendedor a empreender. Então, a pessoa, quando ela é muito negativa, ela não enxerga os próximos passos. Ou muito realista? Ou Boa. muito prática demais, racional demais? Isso. Então, essa questão do sonhador, do sonho, do querer, às vezes intangível, faz parte de um empreendedor de sucesso. Então, porque ser realista é sonhar também, porque Sim. eu sonho com uma realidade próspera, ou eu acredito que aquela realidade não tem como mudar. Uhum. Então, para mim, essa emoção calibrada, né, com técnica, com tempo, né, ela é que move o empreendedor. Eu me lembro de uma passagem minha. Eu comecei minha história de empreendedor em Manaus, ok. Quando eu fui trabalhar com meu tio... Manaus? Fui trabalhar com meu tio, eu tinha 19 anos, fui trabalhar com meu tio, que era o único empreendedor da família, né? E aí, quando eu voltei de Manaus, eu comecei a namorar uma menina e fui pro açougue do cunhado, do cunhado, né? Tu é gaúcho? Eu sou gaúcho. A gente nem notou. Então, lá em Porto Alegre, eu tive um açougue. Sim. E quando eu me deparei, ao entrar no negócio, que caiu no colo porque ele faleceu, Sim. inesperadamente, eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro dia que eu fiquei sozinho no açougue depois de 3 meses. Num açougue que já funcionava muito forte, era uma empresa, né, muito próspera. Peguei o bonde andando muito forte, né? Aí eu fiquei sozinho no meu desafio, primeira vez que eu fiquei sozinho, numa terça-tarde no açougue, que era o dia de menor movimento. Então, eu tive coragem de ficar sozinho. E aí eu estava assim, em pé, atrás do balcão, em cima do estradinho do açougue, e eu meio que conversei com Deus, ou com o universo, né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Aí eu disse, né? Verbalizei, eu vou manter o nome do Nene vivo, que era o açougue do Nene. Sim. E aí, isso lá em 92, 93. Em 2022, quase 30 anos depois, não, em 2023, 30 anos depois, eu lá em São Paulo dando um curso de churrasco, eu mostro lá o PowerPoint com o açougue do Nene, estou mantendo o nome dele vivo, e um participante lá de São Paulo, que é gaúcho, aí eu conheci o Nene, eu conheci a viúva. Cara, então assim, que loucura, né? Aquele propósito que não era uma meta definida em valores e tal, que tu pode ter no negócio, quando tu começa um negócio ou durante, vários tipos de sonhos e metas, né? Então tem sonhos, tem objetivos, tem causas que às vezes não são mensuráveis, mas isso deu para mensurar, né?
Mas eu não coloquei um prazo. Não, até não coloquei o prazo, eu estou mantendo o nome dele vivo sempre, né? A Sim, história, porque- eu levo a história. Sim, com né? certeza. Faz parte da tua história e tu leva. Então, voltando ao que tu falou no início, bem colocado, uma causa, um sonho, isso faz a diferença com o empreendedor que está começando. Por exemplo, tem empreendedores aqui em Tubarão e na região, no país, que começam porque não tinham na infância uma condição. Então, eu quero pagar meus estudos, porque ninguém se formou na universidade da minha família. Eu quero conquistar tudo que eu não pude. O que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Sim. Isso impulsiona. Então, esse impulso, o sonho é um impulso. Então, uma dica que eu daria hoje, né? Tu nem pediu, já está dando dica. Por favor. Tem uma causa para empreender. Uma Aquilo necessidade. Aquilo que te faz acordar de manhã. Isto. Que aí isso vai fazer com que tu se mova, né? Então, aí se torna um empreender por oportunidade, não por uma necessidade. Interessante. Então, quando tu tem uma meta desafiante, tu cria uma situação otimista, um sonho, e tu aí cria circunstâncias, se move para atingir. E quando tu atinge, tu renova a energia. Pô, eu posso. Aí aumenta a autoconfiança. Eu ia perguntar justamente isso, assim, porque o sonhador, muitas vezes ele se depara. Eu fico imaginando uma cena assim, sabe aquele joguinho de videogame que ele vai tentando desviar os obstáculos assim para chegar no objetivo? O obstáculo, no caso, são aquelas pessoas mais racionais, aquelas pessoas que são inclusive preocupadas com ele, né? Que dizem, olha, quem sabe tu vai prestar concurso, ou tu vai trabalhar em outra área, porque isso pode não dar certo. Tenta minar, de certa forma, o sonho daquele empreendedor que muitas vezes nem sabe que é um empreendedor. Né? Que dica, né? Essa palavra parece muito pequena, mas que orientação tu pode trazer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, diante disso, assim, como lidar com isso e ser persistente? Olha só, quando tu me trouxe isso, eu enxerguei por uma ótica assim, eu tenho uma empresa, eu tenho minha empresa, e o meu filho, daqui a pouco eu quero que ele embarque na minha empresa, no meu sonho. Também vou estar interferindo, né? Ou tolindo, ou não, eu sou empresário, tu vai fazer um concurso público. Ou eu sou concursado, sou funcionário. Não, faça. Não, então, essa interferência no outro, para quem tem um poder, para quem tem uma influência, né? Como pai, como mãe, eu acho o maior pecado que tem. Eu quis empreender. No caso, o filho é empreendedor, tem vontade de ter o seu negócio. E eu estou dando um caminho já certo para ele. Porque os pais têm essa coisa de se preocupar. O caminho certo, seguro. Mas a felicidade não está no seguro. Sim. Né? Não é o dinheiro por dinheiro. Não, permita que ele faça um teste vocacional. Agora, antes de a gente começar aqui o podcast, eu liguei para minha filha, que mora em Porto Alegre, tem 15 anos, e ela me falou sobre que hoje ela teve uma cadeira extra lá sobre profissões, a vocação, Sim, né? Sim. E nessa mesma conversa, eu falei, filha, tu não quer fazer uma cobertura de um evento lá da Companhia do Churrasco, que é uma empresa de buffet de churrasco que eu tenho, que vai ser agora sábado. Eu tenho uma festa à noite, pai. Não, legal. Então, mas é meio-dia. Tá, daí eu posso sair um pouco mais cedo? Pode. Mas eu quero que tu cubra lá, faça umas imagens pro Instagram. Porque ela tem vontade de trabalhar. Para tu ganhar um extra até, né, filha? Mas eu não tô colocando ela como a minha empresa, como o único caminho para ela. Senão eu vou estar tolindo a criatividade, o querer, né? Então, agora, como tu trouxe, se tu quer empreender, escute mais a ti do que a vontade dos outros sobre a tua pessoa. Siga. Lá no fundinho, todo mundo tem um dom. Sim. Que eu acredito também que as pessoas conseguem colocar o dom
em prática, como tu tem o dom da comunicação, nós nos conhecemos já há 8 anos, né? Então, tu vive no teu dom. Tu vive exercitando e desenvolvendo aquilo que foi te dado como o poder da comunicação, né? Tem pessoas mais introspectivas, que são dos cálculos, do burocrático, cada uma sua. Mas eu acredito que uma pessoa vai empreender feliz quando não sente que é trabalho que está fazendo. Entendi. Então, Sim. Quem que está começando, escute a si primeiro e busque entender qual é o seu dom, qual a sua aptidão, porque eu não acredito na felicidade se parece uma coisa de devolver para a natureza o que eu ganhei, né? Sim. Eu nasci com esse dom e não estou utilizando. Não, acho que cada um tem esse superpoder para fazer acontecer para a sociedade, entendeu? Verdade. É um exercício de autoconhecimento também, né? De se conhecer, de saber o que gosta, o que... Eu tive no estágio, quando eu comecei a administração na PUC, me formei em administração, né? Eu comecei ali com estágio no ICMS, depois eu fui para o Banco do Brasil, e ali no ICMS eu atendia o público, olha só, estagiário, atendendo o público. Adorava atender os empresários que vinham trazer lá a sua movimentação, não era digital na época, né? Sim. Então eles tinham que ir lá no ICM mostrar o livro, né? Das atividades, tal, da movimentação, e ali eu me realizei muito. Aí eu fui para um lugar que era no Banco do Brasil, num centro lá de tecnologia e tal, que não tinha nem parede, não tinha nem janela, sabe? Era assim, não tinha nem como ver a rua. Então, era um trabalho burocrático de cálculo. Eu me sentia a pessoa mais incompetente do mundo, horrível, assim, ó. E eu fiquei pouco tempo lá. Aí eu fui para a Caixa Federal, outro estágio, que era atendendo agências sobre fundo de garantia, quem tinha direito de sacar, quem não tinha, tal. Aí me achei. Então, ali eu já pude, como tu trouxe, a pessoa tem que se autoconhecer, só que tu só vai se autoconhecer na prática. Muitas vezes vivendo aquilo que tu não gosta. Sim, também. Né? Não achando o quê. Então, eu daria essa dica para quem está empreendendo e começando, se experimente, porque de um limão também pode virar uma limonada. O açougue para mim foi um limão que caiu no colo. Mas era comunicação, tinha a ver. E aí ali eu montei a companhia Churrasco, o embaixador. Então eu digo assim que, por que era limão? Porque eram 7 dias por semana trabalhando, sábado, domingo, feriados, muito puxado. E eu não tinha gestão até fazer o Empretec como participante. Mas isso no teu negócio, no embaixador? Não, lá quando eu comecei no açougue. Ah, tá. Né, o açougue, aí eu criei a companhia Churrasco, eu entrei em 92 no açougue, a companhia Churrasco em 96, que é uma empresa de buffet de churrasco que eu tenho até hoje. O embaixador foi em 2007, para 2008. Então, mas ali daquele limão, da carne, eu sou da comunicação, eu sabia que o meu dom era comunicação. Sim. Então, eu consegui desabrochar com o meu talento. Hoje eu faço stand-up de churrasco. Eu ia dizer, eu acho que é o único no Brasil, Mauro, stand-up de churrasco. Eu brinco, né, dos cortes e tal. Tudo ligado a churrasco e ele faz, conta história e traz uma veia cômica. Isso. E brinca com o público e é um negócio super envolvente e fantástico. Hoje tem um imediatismo para achar, né? Não, eu levei tempo para entender como que eu ia ser feliz naquela situação, né? Então, e eu adaptei o meu negócio para o meu dom, para a minha situação, né? Sim. Legal ter tocado nesse ponto, porque assim, tem esse imediatismo, não é só dessa geração de hoje, que já nasce meio com essa inclinação, né, para tudo muito rápido, tudo muito para ontem. Mas mesmo as outras gerações já entraram nesse bonde também, né? E aí, muitas vezes, o empreendedor, aquele empreendedor ainda que embrionário, vamos dizer assim, ele vê o sucesso do outro, ele vê grandes startups, ele vê as empresas despontando e aí ele quer a coisa meio rápida, assim. Ele não é vendido para ele os bastidores. Ele quer a coisa meio mágica. Isso, meio mágica, exatamente. Como é que lida? O que tu orienta nesse caso? Aí eu vou puxar um pouquinho aqui, né? E engraçado, não tem como falar de negócio sem falar de família, né? Olha que interessante como hoje essa adolescência, né, os jovens que estão começando, como eles se satisfazem com os jogos, né?
Por quê? Porque ali no jogo já tem um ganho e perde, já tem uma tarefa, já tem uma recompensa Verdade. que prende e que vicia ali, né? E que tira da realidade. Olha que interessante. Sim. E que tira de uma realidade... Realidade alternativa. Isto. Outro dia eu pensava sobre isso. Aí, eu te digo que, por um outro lado, hoje está muito mais fácil empreender. Pelos recursos tecnológicos que tem, pelo WhatsApp que está aqui. Antes, eu tinha que anunciar nas páginas amarelas, em 97, 98, Muita no gente guia nem vai telefônico. saber. Sim. Muita gente nem vai saber o que é Existia um isso. guia telefônico, gente, né? Hoje tem o Google. Então, hoje tu consegue fazer negócios realmente e muito rápido. Tem que cuidar até para não ficar só... Eu coloquei uma disciplina com a minha esposa, né? A gente combinou, 8 horas... Encerra o expediente do WhatsApp. Encerrou o celular, né? Então, porque realmente está tudo muito na mão ali, né? Então, assim, os meios estão mais facilitados de fazer o negócio acontecer. Mas não vamos se confundir com a parte que tem que preparar para isso acontecer. Como a parte financeira, cuidar do financeiro, saber a precificação do produto. Não adianta se jogar sem método, sem processo. Sim. Então, o que eu vejo nas empresas, as melhores empresas que eu encontro nos diagnósticos que eu realizo pelo Sebrae, de empresas, é como se a empresa chegasse até a mim assim para eu, vamos ver como é que tu tá. Então, eu abordo questões de planejamento. A tua empresa tu tem meta? Tu sabe onde tu quer chegar? Não me pergunta isso. Não estou perguntando para ti. Então, assim, saber para onde vai é indispensável, porque senão, se tu não sabe para onde tu vai e tu não tem meta, qualquer resultado vai ser bem-vindo. Falou ótimo. Tem uma frase da Alice, né? Se tu não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Caminho serve. Porque vai ter um resultado. E aí se contenta mesmo. Só que aí tem uma diferença drástica entre tu alcançar qualquer resultado e tu alcançar o teu resultado. Aquele que tu quis. Então, eu quero, com o meu negócio, em 2026, em fevereiro de 2026, ter uma sede própria, não pagar mais aluguel, se isso for o que tu quer. Sim. Estar lucrando 4 vezes mais do que eu lucro hoje. Então, isso é mensurável. Meta tem que ser mensurável. Eu tenho que poder medir quando chegar lá. E tem que ter prazo, né? Naturalmente. Tem que ter prazo. Mas qual é a dica de ouro? Se eu coloquei a meta, vamos dizer assim, de lucrar R$100 mil mensalmente na minha empresa, em 2026, em fevereiro, qual é a grande sacada? Quando é que começa o planejamento? Não começa hoje, do dia de hoje. Começa assim. Então, para eu ter 100 mil de lucro, o que tem que estar pronto naquele dia? Não. 3 meses antes. Em novembro. Sim. 1 ano antes. Eu tenho que estar vendendo X desse produto, tal. Mas para isso tudo, eu tenho que saber a precificação do meu produto, conhecer meu produto, tal. Então, eu dominei o campinho, vou colocar uma meta. E aí, tu vê que quando tu chega em julho de 2024, daqui a pouco a meta é definir os produtos, estar vendendo X para poder chegar lá, montar a equipe. Aí são tarefas. O plano é tarefa. Para chegar lá. É como se eu fosse fazer uma viagem a São Paulo, então eu sei o destino, Paulista. No MASP. Eu tenho que ir até lá, no MASP, na Avenida Paulista. Bom, para chegar lá, eu tenho que sinalizar quais são as estradas e que horas é onde eu vou parar para fazer uma viagem planejada para que dê tudo certo. Mas a meta, então, esse planejamento... Tem que ter um ponto de chegada. Ele começa com um ponto de chegada. Mensurável. Senão, se eu não disser que é no MASP, eu chego em qualquer lugar de São Paulo, eu cheguei.
Pô, posso chegar num lugar que eu não quero? Muito vago, né? Muito vago. Sabe que eu tive a experiência de mentorear, né? Uma pessoa, uma empreendedora, foi um programa do município e foi muito gratificante, assim. Uma experiência bem gratificante mesmo. E no processo, ela tinha um objetivo. Nas nossos encontros, que eram virtuais, ela determinou outros objetivos que ela ainda não tinha identificado. Então, assim, por conta de planejamento. De sair daquela coisa do intuitivo. Do fazejamento. Perfeito. Porque tarefas nós temos muitas diárias. E desvio de percurso também. Vou ficar no Instagram, vou ver, não sei. Não, só um pouquinho. Parou. E como é que lida? E como é que lida com aquela coisa assim de... Tá, mas eu não posso parar de fazer isso aqui? Eu quero fazer isso aqui, que está no meu planejamento. Mas eu não posso parar de fazer isso aqui porque isso aqui paga os boletos. Isso. Como é que lida com isso? Boa. Primeiro, eu quero sair da infelicidade de fazer o que me dá dinheiro, mas não me dá prazer, né? Às vezes Né? até dá prazer, né? Mas não é onde eu quero, não é o que eu quero para mim. Mas talvez vislumbre mais. Isso. Mas tem aquele pé no chão, assim, aquela segurança, sabe? Ou a falsa segurança, não sei. Porque assim, ó, eu vou dizer uma coisa para ti, o que eu encontro muito são pessoas que querem empreender e até empreendem, mas acreditam que não pode errar. E o errar e o acertar e o ajustar faz parte da vida do empreendedor. Então, assim, o caminho não é certo, o caminho não é reto. Não é um trilho, Sim. que a gente tem o trilho que nos atravessa na região aqui, né? Não é o trilho, né? É uma trilha. Porque o mercado muda. Veio a pandemia para dar uma chacoalhada total no mercado. Nossa, muito. Né? E muitos empreendedores surgiram na pandemia. Isso, como crises econômicas, se identificaram com alguma área que, por necessidade e viram que aquilo era o que mais gostavam de fazer. Isso. Aí é o que eu quero pegar um fio da meada contigo aqui. Ó. Por que tenho que esperar que a água bata no nariz para eu me reinventar? Por que tem que ser algo externo que vai me mobilizar para mudar como empreendedor, como ser humano? Por que eu não busco dentro de mim, que aí nasce uma meta de significado pessoal, para que eu atinja essa meta que vem de dentro de mim, indiferentemente de como estiver o cenário lá fora? Aí eu te respondo aquela pergunta inicial. Como é que eu faço para começar um novo negócio que eu vi que eu vou ser mais feliz? Mas esse me sustenta agora. É um plano de mudar o meu foco e a minha energia para aquele outro empreendimento que eu quero. Mas não é do dia para a noite. É um planejamento. Já passou por isso? Não, agora... Pessoal, vocês vão ter que entender que nós estamos lendo o pensamento de cada um. Isso não sai do podcast, né? Nada combinado, né, Mauro? Mas absolutamente nada. Comigo, na prática, na pandemia. Eu trabalho com eventos corporativos. Sim. Eventos do Embaixador, Experiência Prime, que eu fazia no Mato Grosso, em todo o Brasil. Só um parênteses, vou deixar o @ do Embaixador aqui. O Instagram. Que renderia um outro episódio. Então, assim, eu estava em São Paulo no dia 15 de março de 2020. Véspera de pandemia. Neste dia, eu cheguei em São Paulo, no dia 14. Eu estou ali no aeroporto de Congonhas, na Pizza Hut, ali, na saidinha ali, né? Dentro do aeroporto. E aí, escutando o Dória na época, né? O Dória liberou eventos para até 100 pessoas. Pensei, o meu curso Churrasco Amanhã tem 28 pessoas, que é o limite, né? Até 30. Lá em São Paulo, nessa data, eu estava lá. Então, eu, empreendedor, estava lá sem saber se eu ia fazer o curso ou não no dia seguinte. Mas eu fui. E, por acaso, eu fiz uma parceria aqui com uma empresa da região, que é do Kishef, o Vilian e a Rafa, que são proprietários aqui da Kishef, que é carvão, todo. E aí, por acaso, 15 dias antes, chegou uma carga de álcool gel lá.
Não, olha que loucura. Puxa. Carvão, álcool gel, tal, produto deles que eu ia usar em São Paulo, na parceria. Não é que eu começo o curso no dia 15 com caixa de álcool gel para acender churrasco, mas ali já... né, é álcool 70, né? Só era colorida, era vermelha, mas tudo bem. Não, uma coisa louca, isso eu nunca esqueço. Mas eu terminei o curso já com um sentimento de pesar, porque eu sabia que era o último curso de uma sequência de 5 anos lá, que eu já fazia em São Paulo, que sabia que alguma coisa ia mudar. Eu sabia que ia parar. Terminou o curso, eu fui lá para a cozinha e liguei para um cliente meu, que eu dei uma assessoria para abertura de uma churrascaria na Itália. Ele, italiano, morando com a brasileira aqui, namorando, aquele sonho de voltar para a terra dele, e aí eu dei todo o treinamento aqui para ele abrir, preparei ele como empreendedor para o segmento. E aí liguei para o Flávio. Pelo WhatsApp. Flávio, como é que está aí na Itália e tal? Mauro, aqui não tem mais mascarinas. A gente está perdido. Imagina no Brasil, com a dimensão... Mascarinas? As máscaras, né? Tal. Então, então te prepara, Mauro. Realmente, eu desliguei, eu tive assim, ó... Eu olhei para o lugar e pensei, não sei quando eu volto. Olha só. Eu desci em Florianópolis na segunda-feira de manhã. Já começaram eu tinha uma entrevista na Rádio Som Maior de Criciúma. Som Maior, né? Sim. Eu tinha um evento isso no dia 18, né? Eu tinha um evento da Unisul de churrasco. De 18 foi quando estourou tudo, né? Não, é que começou a estourar dia 15, quando eu estava... Sim. Não, então assim, ó, já no dia 16, que era segunda-feira, eu já recebia o desagendamento de tudo. Como se o meu CNPJ estivesse morrendo. Se desintegrando. O Sebrae dizendo, Mauro, aquele Empretec não terá mais, aquela pressão não terá mais. O professor Hildo da Unisul, tu conhece, né? Sim, ele tinha contratado um evento para 70 pessoas no dia 17. O Mauro não vai ter mais. Então, tudo não ia ter mais. Eu já parei em Garopaba, onde eu morava, e já fui para Porto Alegre direto para ficar com a minha mãe, que tinha 70 e poucos anos. E fui para Porto Alegre. Então, assim... eu só fiquei com recursos, olha que interessante, como não dá para chorar, e é importante sempre abrir o teu negócio para outras áreas, eu já tinha o curso online. Colocar os ovos em várias cestas. Eu já tinha o infoproduto, o curso do Embaixador de Churrasco. Então, e aí as pessoas estavam em casa e queriam aprender. Então, ali deu uma alavancada, e na casa do embaixador, no Alto da Serra. Que eu tinha a casa do embaixador que eu recebia royalties mensais. Então, eu estava em Porto Alegre, entrava um royalties mensal aqui, e entrava isso aqui. Dá pra respirar um pouco. Eu tinha um evento em Porto Alegre no sábado, aí era dia 20, que eu tive que já tinha comprado as coisas que ele entrou num bom senso ainda. Eu dei os insumos para o cliente, devolvi parte do dinheiro. Então, assim, eu vivi essa mudança total, entendeu? E aí eu tive que priorizar o que no momento? O Sebrae eu não sabia como é que ia estar, porque eu sou consultor do Sebrae, né? Sim. Não sabia, eu não tinha nada. Aí... eu me acalmei, fui ver uma série até de negócios. Eu nunca parei para ver série, né, na TV. Não, vou tirar esses 15 dias como férias. Forçado. 15 dias, né? Não, olha só. Mas o Sebrae Santa Catarina se reinventou. Em julho, ele criou o atendimento à distância à empresa. Como anda o seu negócio? É um diagnóstico. E eu comecei lá de Porto Alegre por telefone e vídeo, atendendo. E já comecei a fazer receita em julho. Então, o que eu me peguei? Naquilo que eu tinha ali. Sim. E fui. O ser humano tem um poder fantástico de se reinventar. Né? Mas assim, ó, isso que eu digo, vamos pensar sempre positivamente, sempre para frente. Porque eu acordava, como quem está escutando, assistindo aqui, deve ter... Eu acordava de manhã assim... não, é o pesadelo mesmo. Não, em vez de ter pesadelo dormindo, é quando tu acordava... Via que era real mesmo, tu viu que ainda estava rolando. O pesadelo era ao vivo todos os dias. Em notícias e tal e tal. Então, assim... E eu tô aqui hoje... Peguei empréstimo na época, vendi carro para pagar todos os meus compromissos, porque um dia os de cada compromissos vez, não pararam, né? É. Então, e aí quando, depois de um ano, eu zerei o empréstimo de 2 em 1, eu sei que, cara, então... E isso forja mais ainda... Qual é o desafio que eu tenho mais que uma pandemia hoje? Um concorrente? Não. Então, assim, ó,
tem que andar de bicicleta para aprender a andar, cair, levantar. Sim. Para dirigir, tem que Dá um arranhãozinho. um arranhãozinho, vai bater. Então, assim, ó, quem pensa em montar um negócio, até é bom tu parar e pensar, se é o caminho do empreendedorismo, é um caminho de incerteza, mas que tu, com habilidade, procurando o Sebrae, procurando núcleos da CIT, procurando atores que estão à disposição. Sim. A CIT é uma entidade para dar suporte, a CDL, seja... A CIT recebeu muita gente se recebeu, né? Eram reuniões virtuais na época da pandemia, e a CIT se reinventou de uma maneira também incrível, que no final do ano se viu assim que, conquistamos resultados para os associados, né? Que nem imaginávamos. E claro que se todo mundo pudesse escolher não ir para a pandemia, não iria. Isso. Mas talvez muita gente tenha saído fortalecido e forjado e de uma maneira diferente, né? E assim isso se aplica, tu falaste de uma situação extrema, como tu falaste, né? O que é a concorrência? O que é as nuances do mercado? Se a gente enfrentou uma situação dessa e venceu. Aí eu vou puxar mais um pilar importante aqui do empreendedor. Nós temos todas as ajudas possíveis no Sebrae, Senai, Senac, a CIT. Essas entidades recebem os impostos ou mensalidades e revertem em benefício. Mas tem muito empreendedor que não busca porque acha que não precisa. E é o mesmo empreendedor que põe a culpa nos outros. Sim. Então, olha só como é que é o movimento. Atribui essa responsabilidade aos outros. É tubarão, é Capivari de Baixo, é Jaguaruna, é porque aqui não dá isso, é porque aqui não quer aquilo. Aí vem alguém de fora e monta um negócio que deu. Que engraçado, né? Que engraçado. Então, assim, aí essas pessoas ficam no chamado locus externo, o local da causa dos acontecimentos não está nela, está no externo, no governo, na moeda, naquilo que ela não tem controle. Cidade, no que ela não tem controle. Claro, daí ela não resolve. Sim. Aí fica fácil eu não resolver, porque eu estou colocando o crédito da causa em outros. E aí eu digo uma coisa agora. Tu é o responsável, eu sou o responsável pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu não faço, pelo aquilo que eu deixo que os outros façam comigo, o que eu aceito sem pensar. Então, todo o mercado está à disposição, tem entidades para ajudar, para fazer um plano de negócio, meta, tem treinamentos, só que a pessoa tem que saber que para ela se desenvolver, ela precisa localizar nela a autorresponsabilidade. É minha responsabilidade. Sim. Porque até quando dá certo, essa pessoa tem dificuldade, ela diz que é sorte. Não é sorte. Foi tu que acordou cedo, foi tu que escolheu um bom produto, foi tu. Foi tu que escolheu uma ótima equipe, foi tu que treinou. Legal. Muito bom. Então, a autorresponsabilidade pelos resultados, se a pessoa não puxar para si, ela não consegue nem acreditar o que... Nem o sucesso acaba sendo dela. Nem o sucesso, nem o fracasso. É verdade. Entendeu? É verdade. Que risco grande, né? Mauro, vamos falar de... Aí tu falaste da CIT, e tem um programa que acontece na CIT, que é o Empretec, em parceria com o Sebrae. Tu és facilitador do Empretec. Eu tive a oportunidade de fazer o Empretec há 15 anos atrás, eu acho. Sim. Em outros tempos, assim. E a gente sai do Empretec, assim, de um jeito, não vou falar muito, né? Sim. Mas sai, assim, com uma energia, com uma vontade de fazer as coisas e com umas viradas de chave. E aí, além de falar do Empretec um pouquinho, eu queria falar daquelas características dos empreendedores de sucesso. Então, assim, o que eu falei aqui do locus interno e locus externo é um dos pilares da metodologia. Porque a pessoa que entra no Empretec desavisado quanto à sua responsabilidade, ela sabe que é com ela durante e depois do Empretec. Muda. Ah, sim. Então, essa é uma chave que vira. Essa é uma chave que vira. Tu falou em virar chave, essa é uma chave. E a outra chave que vira é que a pessoa vai ser testada nas 10 características de comportamento empreendedor que a ONU
mapeou, porque a ONU ela é a dona do Empretec, né? Ela surgiu dentro da ONU. Dentro da ONU. É um projeto das Nações Unidas até hoje. E o Sebrae, que recebeu a missão e é a única entidade que faz acontecer o Empretec no Brasil. Porque o Empretec acontece em 40 países. Mas o país que ele mais aconteceu, que é o país empreendedor, aberto ao empreendedorismo, é o Brasil, pela figura do Sebrae, por essa capilaridade que o Sebrae tem no Brasil todo. Aí o Sebrae faz parcerias, né? Com a CIT, com as entidades em todo o Brasil, para que aconteça. Então, a ONU pesquisou em pessoas de sucesso, foi feita uma pesquisa com um psicólogo de Harvard, da Universidade de Harvard, David McMillan, psicólogo que o material de estudo dele sempre foram pessoas de sucesso. Então, um psicólogo, um estudioso, um professor estudioso, pesquisador de pessoas de sucesso. A ONU encomendou uma pesquisa, ele formou uma equipe e foi fazer uma pesquisa mundial. O que tem, como se comporta, qual é o mistério de uma pessoa de sucesso? O que esses empreendedores têm em comum? O que eles têm, né? Aí ele descobriu que mesmo em países, a pesquisa foi geral, né? Em países muito pobres, ricos, onde outros que a política era o que mandava, que tinha um poder, outra religião. Então, assim, pensou pessoas de sucesso em situações totalmente diferentes. E quando trouxe o resultado do teste, da pesquisa, viu que tinham 10 comportamentos em comum. Sim. Então, ali tinha um gabarito a ser seguido, um gabarito comportamental. Então, através dessas 10 características, foi montado no treinamento o teste. Então, tu tem o gabarito, agora vou fazer um teste. Como se fosse um exame de sangue. Sim. Tipo, até eu... Tem os parâmetros. Os parâmetros, isso. Quando eu faço o exame... Vamos criar um programa... Eu nem conhecia o que era triglicerídeo, colesterol e função, e o que fazia bem, o que fazia mal, até fazer o exame. Aí tu tem o parâmetro, quando tu tá jóia, que legal, da parte de sangue tá tudo ok, plaquetas, tudo. Agora, o triglicerídeo deu 350, mas para minha idade é 100. O que eu posso fazer? Xingar o laboratório, colocar a culpa em fatores alguém externos, ou não, eu vou ter que mudar. Mudar minha qualidade de vida. Como é que eu faço? Aí busco um especialista e faz aquilo. Então, lá no Empretec tem essas 10 características de comportamento empreendedor e jogos e dinâmicas para cada uma delas. Então, ao entrar no Empretec, tu vai se jogar no laboratório. Ele é lúdico? Atividades lúdicas, outras não. Então, todas vão te dar o resultado teu naquela característica, no teu momento de vida. O que tu precisa melhorar? O quanto tu se desenvolveu, se desenvolveu ou não. Então, vou dar um exemplo de uma atividade. Correr riscos calculados. Tem pessoas, empreendedores, que têm dificuldade em tomar decisão de correr risco. Para correr risco ou para reduzir o risco. Sim. Quantos perdem dinheiro em bolsa? O risco existe sempre, de valores, né? Que não são experientes no tema. Quantos eu conheci que eu sou advogado, tecnicamente um bom advogado, e resolvi investir na Bolsa de Valores. Eu recebo muito mais notícia de quem perdeu do que quem ganhou. E era para ser o inverso, né? Ganhei. Não. É muito mais pessoas... Porque não conhece o risco. Por quê? Os riscos, não conhece os riscos. Não admitiram, não se avaliaram, não se prepararam para entrar num negócio que tem que ter preparo. Tem que ter conhecimento Tem que ter conhecimento, mínimo. tem que ter expertise. Então entraram nisso como um jogo, não com estratégia, não com planejamento e tal. E aí não tinham controle nem influência. Entraram numa situação que as variáveis estavam no meio ambiente, não estavam com eles. Então, quando é que tu começa a ter influência? Se tu busca um especialista, se tu faz um curso para investir, aí sim. Aí se tu buscou isso, ok, tu vai diminuir o teu risco. Ou até nem vai entrar, porque viu que não é para ti. Então, essa coisa do sonho mágico, da coisa fácil, tem uns... Desconfie. Então, tem uns empreendedores que são referência, mas que eles são de alta performance e às vezes até deram muito para chegar lá. Sim. Abriram mão de muitas coisas, até de família, às vezes tal.
para ter aquele sucesso, e ele serve de laranja de amostra. E aí as pessoas querem chegar assim à trajetória. Então, no Empretec, o participante vai poder calibrar e entender como avaliar risco, como aproveitar a outra é busca de oportunidades. Então, assim, ó, caiu aqui no colo uma oportunidade. Alguém me ligou para uma oportunidade. Isso acontece com as pessoas, é normal. Sim. Um primo, um familiar, um vizinho. Vamos abrir um negócio? Respira. Aí eu tô, ó, empreendedor. Respira, põe na mesa a oportunidade. Põe na mesa. Aí começa a startar os comportamentos lá do Empretec. Aí então tu põe na mesa a oportunidade. Tu busca informações, que é uma outra característica. Então, olha só, correr riscos é uma. Aí veio a oportunidade, ou eu busquei a oportunidade, e eu vou ver se ela é para mim ou não. Aí eu vou buscar informações com o especialista, vou buscar números da empresa que querem que eu entre, se é uma compra de uma empresa. Vou ver mesmo se o que está no papel é o que acontece. Vou pedir para ficar lá no caixa dessa empresa, então, um mês. O empreendedor faria isso. Deixa eu me testar aí como é que eu saio antes de comprar. Ou até como fazem as multinacionais, quando compram uma empresa pequena ou média, que interessa, o que eles fazem? Eles compram a empresa, mas o dono fica como presidente 2 anos. Ele fica com um patrimônio intelectual. Ele não pega aquela operação e sai o especialista. Não, fica junto 2 anos conosco. Está no contrato, depois tu sai fora. Ou fica na empresa se tu quiser. Então ele pega o gestor e ele compra, a multinacional compra, ou uma empresa grande compra, pega aquele negócio, mas não perde a expertise. Então, se os grandes... Fiquem atentos ao que os grandes fazem, que o pequeno também pode fazer. São comportamentos empreendedores não se subestime, básicos. Né? Entenda o comportamento do grande. Porque esses 10 comportamentos são básicos. É fácil de buscar informação. Tá, mas falasse agora de busca de informação. Busca de informação. Né? Olha só, busca de informação. Eu busco informação com um especialista. Eu quero abrir uma franquia, quero tornar o meu negócio. Pode buscar na CIT, por exemplo. Busca lá na CIT. Eu quero uma orientação da CIT para saber. Sabe que já teve empreendedor que chegou com com um plano de negócio, modelo de negócio, e lá dentro, numa conversa, identificou que tinha uma outra oportunidade aqui na mão e subestimava essa oportunidade, mas só precisaria tratá-la de uma maneira diferente. Isso, aí sobre a oportunidade, tu trouxe muito bem, eu tenho que tratar a oportunidade, sem saber se eu vou entrar ou não, tratar como uma oportunidade que pode virar um negócio. Então, eu posso trazê-la para mim, e ver se é viável ou não, se está no meu contexto ou não, mas eu tenho tempo para isso, eu não preciso dizer hoje, agora. E preste atenção, quando alguém pedir para tu dar uma resposta rápida, ele não quer que tu pense. Então, o empreendedor avalia risco, busca informações, não é o que acha, não é o que eu acho, é como está acontecendo. Então, tem gente que faz aquilo, não é o que eu acho. Aí já calibra a emoção do risco. Quando eu começo a ter mais informações para tomar a decisão. Aí eu tenho mais informações. Então, respirei, busquei informações, estou trabalhando uma oportunidade, resolvi aproveitar aquela oportunidade. Imediatamente põe a meta na oportunidade. Senão ela vai ficar só um brinquedo que tu vai enjoar do brinquedo porque tu não colocou meta. Aquilo que a gente falou, né? E aí tu põe o teu talento de qualidade, que é outra característica. Pô, tu se esmera na qualidade, no atendimento, tu melhora o produto, tu se empenha, tu investe em inovação, só que sem meta não adianta, porque eu não consigo mensurar aquilo que eu investi, se está valendo a pena ou não, se teve ganho, o ponto A para o ponto B para o ponto C. Então, eu preciso colocar uma meta, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu deixo redondinho a oportunidade, ponho tudo bonito e não consigo ver dinheiro, resultado. Sim. E aí vendo, e o outro pega e põe meta naquilo e deslancha algum negócio. É verdade. Por quê? Porque aquela pessoa é especialista em colocar meta. Planejamento entra... Aí eu coloquei uma meta. Tive coragem, olha só. Não é planejar para colocar uma meta. Não. Aí eu ponho uma meta na oportunidade e planejo como vou chegar lá. Primeiro é onde eu quero chegar. Não é pintar o alvo. Eu estou indo e consegui isso. Nossa, ainda tem essa metáfora do alvo? Tem. De pintar o alvo. Sim. Aí eu me contento com os resultados e ainda assim, ó, eu digo... Tá boa essa câmera aqui? É aqui? Ó, eu trabalhei bem, deu resultado.
pá, deu 10 mil de lucro nesse produto. Aí 10 mil, então, deu 10 mil porque choveu muito, deu 10 mil porque... Pinta um alvo em volta da flecha, né? Em volta Em do, volta do resultado que tu do alcançou. dardo ali. Então, tu dá desculpas para aquele resultado. Ao invés de colocar o resultado, e aí sim, planejar, não, cheguei por isso, por isso, por isso. É porque o correto é botar o alvo, atirar no Tu mais coloca o perto alvo do lá, alvo tu possível. coloca o alvo lá, eu quero 10 mil por mês. Deu 7. Ok, mas eu sei quanto perdi, quanto faltou. Porque eu queria 10. Sim. Eu queria 20. Mas sabe por que as pessoas pintam o alvo e não põem antes, não dizem antes o que quer, para não fracassar? Que aí nunca fracassa. Mas são pequenos fracassos, né? Porque tu não consegue ter o sucesso também. Porque tu só vai ter sucesso se tu colocar a referência e alcançar. Sim. Senão tu fica pulando, ok, consegui. Isso não enche Se a barriga. enganando. Isso enche a barriga, mas não gera autoconfiança. É como comida de hospital. Alimenta, mantém vivo, mas não brilha. Eu não estou colocando o meu tempero, o quanto eu quero, do jeito que eu quero. O churrasco do embaixador não é mesmo, né? Quando eu coloco uma meta, desafiante e consigo, quando eu atinjo, cara, eu consegui isso. Sim. Eu atingi. Fantástico, né? Sensação E agora eu estou numa outra fase do meu negócio. Eu saí daquela situação de necessidade dos diagnósticos que me salvaram na pandemia e comecei a retomar as minhas empresas, a Companhia do Churrasco. Eu estou melhor do que antes da pandemia e o embaixador, eu estou melhor do que a pandemia antes. Meus cursos em São Paulo estão melhores. E eu peleei, contratei empresa de marketing digital, empatei o valor e vi que foi um bom trabalho, eu aprendi. Não paguei porque eu tirei da própria receita para investir numa empresa de marketing digital, que valeu por um momento, mas já não valia mais, porque eu estava só trabalhando para pagar a empresa digital. E agora, nesse curso do dia 24, agora de sábado passado, em São Paulo, aliás, no sábado passado, na semana passada, eu fiz um evento corporativo, como antes da pandemia, que eu fazia, para uma empresa na quarta-feira, em São Paulo, e outra no sábado, aberto ao público. Então, e agora eu estou indo, dia 5 de março, para São Paulo de novo. Olha só, eu estou conseguindo, e eu coloquei como alvo o mercado de São Paulo, eu estou conseguindo, isso foi tua meta. 15 dias... Foi tua meta. A minha meta. Uma das. Em 15 dias, 3 eventos em São Paulo. Aí eu tive que abrir minha agenda do Sebrae para poder reorganizar minha empresa. Então, aquilo que me perguntou no início, como é que eu faço para... Não, é uma questão de prioridade. Então, mas eu tenho que ter meta aqui. E aí eu alcancei, agora no dia 24, o maior resultado num evento aberto ao público do curso Prime em São Paulo. O maior resultado financeiro. Que eu queria. Não foi o que deu. Eu queria. Sim. Buscou eu ultrapassei isso. o resultado que eu queria. É eu tinha uma referência. né? Eu ultrapassei. E a sensação de até de ultrapassar é boa. Essa intencionalidade, né? Eu acho que diferencia. Só que eu não tive medo de Não é ficar acaso. 2 anos não alcançando. Eu não tive medo. Não teve, Mauro? Não tivesse medo? Não. Eu me contentei com um X, com um Y, sabendo que eu estava na trajetória para chegar nesse topo, Legal, entendeu? legal. E nesse meio do caminho eu tive que mudar de lugar, tiveram adversidades. Aí tem que fazer os ajustes de rota, né? Eu tinha um curso no dia 20 de setembro, o local que estava alugado no dia 5 de setembro, me disse que não poderia mais fazer lá, porque ele alugou para uma empresa. Eu tive que buscar outro. Cara, então assim, ó, sempre vai ter novidade. Mas se tu tiver foco e meta, o universo conspira. Não existem bons ventos para quem não sabe para onde vai. Uau! Mauro, a gente está quase acabando. Quase acabando. Falou todos os... Não, então vamos lá. Correr riscos, busca de informações, oportunidade, planejamento, persistência, eu falei. Persistência, que a gente falou anteriormente. Eu só falei da vida da persistência aqui. Persistência. Sim. Persistência, comprometimento. Isso é uma... Comprometimento é o seguinte, ó. Um participante do meu curso de churrasco, da edição de janeiro, 13 de janeiro em São Paulo, foi no evento e ele, lá no nosso
cachê lá do site, onde tem o endereço. Eu errei, o meu suporte errou, porque eu errei, porque quem contratou o suporte foi eu. Sim. E deixou o endereço antigo aquele. Ai, ai, ai. E eu já tinha feito... E o último eu tinha feito... Eu fiz em novembro e outubro no novo. Apareceu esse problema do nada. Apareceu, estava lá, um cachê antigo lá. O cara clicou numa propaganda e foi para o endereço errado. Ele foi com a esposa para o endereço errado. Gente. Ele não era de São Paulo, era do interior, né? Ele locou um hotel pertinho do curso antigo. Olha que naba. O meu suporte tinha colocado no grupo o endereço novo, mas ele não viu, porque ele viu lá e fixou aquele 20 dias antes. Aí ele viu ali no grupo e foi para o endereço certo, chegou atrasado no curso, e ali ele já foi com o espírito... Já foi vegano. Boa! Detestando a carne. Ele foi vegano e ainda tinham 3 participantes que não deram o nome para o avental a tempo. E um deles era Rafael. Olha a coisa. E um desses 3 que não tinha direito ao avental era Rafael. E esse cara que chegou atrasado, o avental dele, o outro Rafael pegou. Então ele foi para o endereço errado, não usou o avental dele, e ele foi muito educado. Olha só, aí entra o comprometimento meu, tá? Ele não fez avaliação no Google, ele podia me cravar no Google. E eu pedi um endereço para o avental, né? Para ele, para mandar o avental. E ele não me respondeu. E ele me respondeu à noite com áudio, dizendo: Mauro, eu não sabia de nada disso. Ele foi elegante até, porque ele ficou no curso e ele falou assim: Mauro, eu tive uma experiência muito ruim contigo. Foi isso. O quadro da dor. E eu sou chato na qualidade. Há 8 anos fazendo esse mesmo curso. Resumindo, ele me deu um feedback. Eu já apliquei o feedback, porque eu já falei para o suporte, a gente já mudou na hora. Falou até de lista de presença, que eu não estava nem usando mais, porque como tinha avental. Não, aí eu entrei assim no curso, não fui nem recepcionado. Cara, ele me deu um presentaço. E aí Todos ele falou os assim... problemas possíveis. Eu falei assim, eu não vou te cobrar. Não, mas eu me alimentei lá, gostaria que a carne estava maravilhosa. Ele falou, a carne estava maravilhosa. Não, mas não. Eu quero te agradecer a tua elegância e te agradecer pelo feedback. Não tem como reparar, então, quando tu quiseres ir lá fazer o curso de novo, tu pode ir e eu estou de graça e eu estou te devolvendo o teu valor. Isso é comprometimento. Isso é comprometimento. Porque eu errei... Com o teu negócio. Eu comprometido com o cliente. Eu abro mão do lucro a curto prazo, pensando no cliente. Sim, interessante. Lá na frente. Porque com isso ele não vai falar mal do meu curso. Sim. Ele me viu como empreendedor. E ele falou, eu sou empreendedor, eu também erro. Cara, e olha só. Então, em vez de dar desculpas... Na verdade, ele foi um presente para ti. Foi um presente. Porque nesse novo curso, sim, nós cuidamos muito desse endereço. Eu fiz uma lista de presença, eu recebi 1 por 1. Então, eu apliquei já. Uma coisa básica, uma lista de presença que eu parei de fazer por relaxamento, entendeu? Então, comprometimento é um. Qualidade é outro dos comportamentos. Sim. Qualidade e eficiência, buscar sempre reduzir o custo e também fazer melhor para o cliente, sempre um pouco melhor. Não só reduzir o custo. Sempre melhor, ou mais rápido, ou mais barato, mas não deixando de ficar melhor para o cliente. Independência e autoconfiança é uma outra característica que vem... Eu atingi a meta, eu planejei, eu cuidei do produto, então eu me sinto mais forte. E aí o empreendedor vai sempre estar colocando meta através da autoconfiança. Porque quando... Aqui todo mundo conhece a Elk. A Elk vai para Curitiba oferecer o seu trabalho, vão fazer um checklist no teu currículo, vão botar um monte de coisa. E tu tem que ter... Aí ali tu precisa passar autoconfiança. Eu já tive um programa X, eu já tive isso, eu sou assessora da... Aí tu se vende, então tu precisa ter autoconfiança para se vender. Sim. E persuasão e rede de contato. Trabalhar a rede de contato. Sim. E azeitar a rede de contato. Cuidar como se fosse um jardim a rede de contato. Porque senão eu fico sendo aquela pessoa que só peço. E não dou um retorno para a pessoa que me fez uma ligação com alguém. É uma troca, né? É uma troca. Então eu tenho que estar disponível.
também para ajudar, para minha conta corrente com essa pessoa ou grupo, ela fique sempre equilibrada. Senão eu vou ficar aquele cara que pede e nem dá o retorno. Sim. Então, aí tem nuances dentro dela, tem o lado obscuro de cada característica. Só que isso tu vive, tá? Não é teórico. Tu vive na prática. Por isso que sai daquele jeito, né? Uhum. Animado, motivado não, e outra, entendendo coisas que antes não enxergava. Não, e o Empretec não é para motivar. Olha só, eu não te digo nem motivação. Tu sai muito situado com o teu compromisso contigo, com a tua empresa. Sim. E sabendo como, porque o Empretec te dá o como. Realmente, essa palavra motivada, acho que não é foco, não é tá? mesmo, não é não, mesmo. Porque não é para ser fugaz. Como quem vai numa palestra motivacional. Sim. E o palestrante traz... Olha por quê. Quando tu vai numa palestra motivacional, o palestrante traz a sua história, o seu case, sim, ou de um jogador de futebol, ou de um artista, ou um case que ele trouxe. Tu não tem link com aquele case. Lá no Empretec, não. É a tua história todos os dias. Tu participa de uma entrevista antes de entrar e o teu resultado é que interessa. A tua melhora na performance é o que interessa para a metodologia. É com nome e sobrenome, entendeu? Fantástico. Não, te ouvi falar, e o teu entusiasmo, né? E por que tu vive isso, né? É fantástico. E assim, pena que a gente não tem mais tempo hoje, mas temos outras possibilidades de assuntos, porque é uma aula, né? Te ouvir falar e conversar contigo é uma aula, Mauro. Mas tá no meu propósito de vida hoje aqui. Eu tô aqui no meu propósito. O meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. De alguma forma, ter impactado com o nosso encontro aqui. Sim. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu tenho essa energia aqui. Que eu sei que eu tô no talo do meu dom da comunicação. Entendeu? Isso que ele não fez churrasco. Hoje não fez, mas na outra entrevista que a gente fez... Sim. Saiu um churrasquinho, um churrascão. Tá lá no YouTube, né? Quem quiser ver essa nossa entrevista... Tá lá no YouTube. Né? Dá o... Vou botar o link aqui. Põe o link ali. Vou divulgar. Aí a El que me entrevistou... Aí sim. Eu contei aí a história fala... do Irã... Histórias incríveis dessa tua jornada. E foi muito gostosa aquela entrevista. Foi. Fora a alimentação, tirando o fato papo que tinha o foi churrasco. Maravilhoso. Ele preparou o churrasco, que é uma sumidade também na preparação do churrasco. Não é qualquer um que faz churrasco assim. E conversamos uma boa conversa. Eram 2 embaixadores ali, o do churrasco e da comunicação, porque tu foi muito, muito, muito top, que entendeu? Que bom, marcou, muito. Né? A gente ficou amigo, né? Fiquei à vontade ali, né? Viramos amigos. Mauro, quero te agradecer por ter vindo aqui e compartilhado tudo isso, né? Eu tenho certeza que vai sacudir lá fora, né? Vai impactar positivamente, como tu falaste, né? O teu propósito aqui. Eu creio que quando a gente realmente está cumprindo o nosso propósito, flui de uma maneira que não tem explicação. Eu vou fazer um jabazinho aqui só para contar uma novidade. Eu sou embaixador da marca de churrasco da Cisne, do Sal Cisne. Sal Cisne. Foi uma conquista agora de uma empresa que tem 70 anos. Quem não conhece Sal Cisne, né? Sim. E eu agora estou indo na semana que vem. E agora é o sal oficial do embaixador de churrasco. Aí eu vou fazer agora o evento oficial da Cisne lá em São Paulo. Que legal. Bem legal. Muito bom. Feliz da vida com esse reconhecimento. E sabe como é que eles me escolheram? Pelo Empretec, pelo empreendedorismo, pela prática do empreender e pelo churrasco. Não foi só pelo churrasco. Foi pelo contexto. Né, que, às vezes, eu vou deixar um recado. Às vezes eu me punia. Por que eu não foco só no embaixador? Ou só na companhia? Ou só no Sebrae? Não, esse meu propósito foi reconhecido. Foi um mix de tudo. Foi um mix de tudo. Né? Mas não vou muito longe, tá? Fica por aqui. Porque a gente sempre, né, é muito bom conversar contigo, né, sempre nos abre, assim, a visão. Tá bom? Tô feliz, amo Santa Catarina, onde eu escolhi viver, maravilhoso. Que bom, que bom. Muito obrigada, tá? Mais uma vez pela tua presença aqui. Obrigadão. Sinta-se sempre bem-vindo. Obrigado. A gente também agradece a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, com certeza vai impactar a vida dela também. E nos ajude a ampliar esse movimento associativista. Até o próximo Conexão ACIT.